Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. Gente, seguinte, precisamos falar de Paulistão, porque vai mudar a forma de disputa. O formato de disputa do Paulistão vai se modificar, Felipe. E agora, com um máximo de 11 datas a partir da divulgação do novo calendário do futebol brasileiro para 2026. Aliás, eu ouvi muitas críticas pertinentes ao calendário, tá? Críticas essas que eu não fiz aqui ontem. A gente tava ao vivo quando os principais pontos do calendário foram anunciados. E diante das opiniões que eu vi ao longo do dia ontem, eu gostaria de corroborar com algumas delas. O Adriano Ávila, do Futebox, falou com a gente sobre os caras terem sabotado a Copa do Nordeste, né? A gente até concordou, num primeiro momento, eu até concordei com a fórmula de disputa. Se vai ter uma competição sul-americana, você não vai disputar a Copa do Nordeste, mas eu não sei se eu concordo com isso, porque é um pouco sabotar a competição no sentido de quanto melhor os times do Nordeste forem no Campeonato Brasileiro, pior vai ser a Copa do Nordeste. Então, eu acho que eles poderiam ter buscado uma outra maneira de resolver essa questão do calendário do que essa forma, do que esse formato. Um outro aspecto também com relação... Bahia, por exemplo, é o time que mais jogou, mano. Mas... Justamente por conta da Copa do Nordeste. Mas aí eu acho que poderia melhorar a questão do estadual da Bahia. Não a Copa do Nordeste, que é um campeonato muito mais interessante do que o Campeonato Baiano, você entendeu? Então, assim, eu acho que poderia ser feito uma concessão nesse sentido, uma melhora nesse sentido. Então, assim, tem algumas coisas aqui que talvez pudessem melhorar, mas no frigir dos ovos, gente, na minha opinião, assim, o calendário, se você comparar o de 2024 com 2020, ou melhor, com o de 2025 e o de 2026, qual é melhor? Eu acho que o de 26 é melhor. Eu acho que é uma revolução importante, mas acho também que vai ter, com base numa mudança grande, entender o que vai servir e o que não vai para o futuro. Eu acho um passo importante, mas eu acho que a CBF tem a função de seguir olhando para o calendário e melhorando ele ao longo do tempo. Não é agora a gente criou o calendário zero bala e vai ser isso aí, pronto, acabou. Não, vamos tentar entender o que deu certo, o que não deu certo, para continuar aprimorando o calendário do futebol brasileiro. Agora, com relação ao Paulistão, já que era um modelo de disputa que exigia 16 datas, agora vai ter 11 datas, temos aqui uma apuração da Lívia Camilo no UOL de como deve ser o novo formato de disputa do Campeonato Paulista. E ela fala aqui em um modelo Champions, Felipe. Vamos entender essa história. O Campeonato Paulista terá mudanças impactantes em 2026, após redução de datas imposta pelo novo calendário da CBF. O mais provável é que um formato seja inspirado na nova Champions League. A informação foi publicada primeiro pelo Estadão, dados os devidos créditos aqui, confirmada pelo UOL. A principal mudança está na primeira fase, com o fim dos grupos e uma nova disputa em pontos corridos. Cada time fará apenas 8 partidas, sem turno e retorno, em um modelo que promete mais jogos importantes desde o início. Então, peraí, quantos times disputam o Campeonato Paulista? 16? 16. Então, se vai ter 8 jogos, eles vão enfrentar pouco mais da metade. Eles não vão ter o mesmo, por exemplo, os adversários do Palmeiras não serão os adversários do Santos, que não serão os adversários do Corinthians. Isso gera um desequilíbrio, já não gosto, tá? O torneio está previsto para começar em meados de janeiro, no entanto, o novo modelo ainda precisa ser aprovado pelos 16 clubes. O foco da federação é garantir todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de duelos de grande interesse, como o Derby de Campinas. A definição dos confrontos usará critérios semelhantes aos potes da UEFA para equilibrar a tabela. Então vai ter um equilíbrio de forças a partir dos potes, já melhora. Os 8 melhores times na fase de pontos corridos avançam para o mata-mata. As quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único. Então você joga 8 jogos de primeira fase, aí você vai jogar um 9º jogo nas quartas, um 10º jogo na semi. Tá errado, porque são 11 datas e tá falando de final aqui com ida e volta. Ó. Apenas a final, então tá falando de 12 datas. Já tá errado aqui. Provavelmente, então, os times vão jogar 7 jogos na primeira fase, um jogo nas quartas, outro jogo na semi, aí são 9 jogos, e 2 jogos na final, que são 11 datas.
Deve ser isso, tá? Vamos esperar. Aí diz aqui, a Federação Paulista foi a mais prejudicada. Na visão do presidente da CBF, Samir Chaud, a Federação Paulista foi a mais prejudicada com as mudanças propostas no calendário. Com o estadual mais rentável do país, a redução de datas deve ter impacto financeiro para a instituição paulista. Ele diz aqui, o Samir, em relação às federações, a Federação Paulista foi a mais prejudicada, entre aspas, nesse sentido. Acredito sim que o presidente Reinaldo é um líder. Lembrando que o presidente Reinaldo se colocou como candidato à presidência da CBF e perdeu o apoio para o Samir, tá? Então vamos dizer assim... Não, mas vamos dizer assim, é um cara que ele entende como um cara que disputa o mesmo poder, o mesmo lugar de poder que ele. Mas eu digo, quem tomou um golpe aí, tomou, digamos assim, uma ferida foi a Federação Paulista, que justamente era do adversário do Samir, do Reinaldo. Na verdade, quem tomou um golpe mesmo foi o antigo presidente da CBF, né? Não, um golpe nesse sentido, sim. Eu digo um golpe no, tipo, tomou um soco, assim. Sim. Quem saiu mal nessa situação, quem saiu ferido foi o e ainda perde datas, cara. O Reinaldo deve estar se virando na cama. Acredito sim que o presidente Reinaldo é um líder, um gestor nato e vai compreender o que nós pretendemos e entendemos que é melhor pro futebol brasileiro. O cara ainda mandou essa. Tipo assim, ó, se você falar qualquer coisa, você tá se colocando contra o futebol brasileiro. Samir Chaud parecendo bastante habilidoso, inclusive. Até na maneira do que ele tende a falar. Mas aí, Felipe, você gosta desse formato de primeira fase com 7 jogos, com o equilíbrio dos confrontos sendo feito através de potes, e se eles vão manter todos os clássicos, são 4 grandes no estado, né? Então, com exceção a Portuguesa, claro, que hoje se coloca numa situação de recuperação, é um grande histórico, mas hoje não se coloca nessa condição. Mas desses 4 grandes, eles querem manter todos os clássicos, então, desses 7 jogos de primeira fase, 3 deles para cada time vai ser contra um adversário, vai ser contra um rival. E aí você tem outros 4 jogos contra clubes menores, que vão ser definidos através de potes. Aí, de um contingente de 16 times que fizeram só 7 jogos, você vai definir os 8 principais, os 8 classificados. Lembrando que é o seguinte, Palmeiras pode enfrentar, vamos imaginar, o Mirassol, que está lá em cima. O Santos pode enfrentar o São Bento, sei lá, que tá lá embaixo. E os pontos valem a mesma coisa, tá? Eu já não gosto, eu acho que não é um tipo de disputa interessante, quando você não enfrenta os mesmos times. Mas ok. Aí você enfrenta 7 times, entre eles 3 clássicos. Os 8 melhores no campeonato vão pro mata-mata, um jogo de quartas, um jogo de semi e 2 jogos de final. Você gosta dessa nova fórmula de disputa do Paulistão? Cara, não. Eu faria um Paulistão formato Copa do Mundo. Mais rápido possível. Em um mês a gente remataria o Paulistão. Ou seja, 6 jogos, né, ali. 7 jogos. Daria pra fazer 7 jogos. 7 jogos acho que precisaria de 32 times. Não, né? mas daria pra fazer, por exemplo, 16 times, tá? Sim. Então você vai ter 3 jogos você coloca 4 grupos de 4. Certo? Então você vai fazer 3 jogos em turno único. Isso. Os 2 primeiros se classificam. Então você fez 3. São 11 datas. Você fez 3 jogos. Aí classifica os 2 primeiros pra uma. Você vai ter quarta de final. Quarta de final. Só que aí você faz quarta de final com ida e volta. E aí você vai ter. Não necessariamente, cara. Cara, mas você precisa ocupar 11 datas, Felipe. Justamente isso, teria menos datas. Mas aí se você tiver menos datas tendo data disponível, você vai ganhar ainda menos do campeonato. Na visão da Federação Paulista agora, ela precisa cumprir as 11 datas. Sim, sim. Entendeu? Como cumprir as 11 datas? Eu tô pensando no mundo ideal, tá? Não, mas no mundo ideal, esquece. No ideal faria nesse cenário. Eu também. Mais rápido, e eu acredito que teria um atrativo esportivo muito maior do que uma primeira fase ali. Mas ao mesmo tempo, com 7 jogos só, todo jogo fica muito decisivo, né? E você tendo 3 clássicos para cada time,
fica interessante também do ponto de vista de televisão. Eu tô pensando só aqui, por exemplo, se você fizesse um formato de Copa do Mundo, quatro grupos de 4, classifica 2, você tem 3 jogos ali. Daria pra fazer até turno e retorno. Você faz turno e retorno dentro do mesmo grupo. Então, seria pra mais ou menos ali... Mas aí não teria clássico, né? Na primeira fase, aí mata a televisão. Exato. A grande questão do estadual... Aí mata a televisão, eu acho que no fim do dia vai ser esse formato aí mesmo, porque eles vão ter uma porrada de clássico, a televisão vai ficar feliz e é o que importa, vai ter audiência no Palmeiras e Corinthians, sacou? É isso. Que aí Palmeiras e Corinthians até jogo de botão dá audiência. Ah, não, sim. Então... Foi no ano passado foi a maior audiência da TV aberta, não foi? Acho que foi. A final, né? Teve mais audiência que o A Brasileirão. final, exatamente. Teve mais audiência que um jogo da seleção brasileira, inclusive. A gente repercutiu isso aqui. Repercutiu. Então é isso, vai ser esse formato. É um formato meio injusto esportivamente, porque você não enfrenta todos os clubes, mas ao mesmo tempo você tem uma porrada de clássico ali. E outra, um campeonato mais desprestigiado do ponto de vista também que o Brasileirão vai estar concomitante. Então, vai ser um campeonato que agora, inclusive, sem a obrigatoriedade de você conseguir vaga para a Copa do Brasil, porque os 20 clubes da Série A estão garantidos na quinta fase. Isso pode fazer com que os clubes poupem muitos jogadores do Campeonato Paulista e de repente só coloquem os titulares dos clássicos. Pode muito bem acontecer isso. Vamos ver. Cara, e quem vai sofrer com isso são os clubes pequenos, né? Infelizmente. Os clubes que jogam o Paulistão. Mas é por isso que não vai jogar contra os grandes, que é onde eles fazem dinheiro. Mas eles não têm que fazer dinheiro assim, eles têm que fazer dinheiro na Série D, tem que criar uma Série E, já aumentou o número de clubes. Sim. Eu acho também que o clube grande também não pode ficar servindo para ficar fazendo ano de clube pequeno com um jogo só. Eu acho que o futebol brasileiro tem que ser mais autossuficiente. Claro. Entendeu? Né? E a Série D já aumentou, né? Então, vamos ver como vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. É isso. Vamos esperar. Até porque a gente está comentando aqui sobre um suposto modelo, tá? Que não foi anunciado ainda e sequer aprovado com os clubes.